da Igreja Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Ele trabalha com o pastor Silas há muito tempo, dá um apoio ali àquela igreja, não apenas no Ministério Jovem, mas em outras frentes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo no Brasil. Porém, nós queremos que ele nos auxilie nesse tempo. Estou falando bem de você, fica olhando. Nesse tempo, ele vai estar trabalhando sobre a questão do Ministério de Juventude. E eu falei isso para ele, não é porque ele está aqui na minha presença, mas eu pedi ao Senhor um direcionamento, que eu queria que fosse alguém referência na cidade, que tivesse um trabalho pujante, um trabalho de jovens pujante, e ele com muito carinho, uma agenda maluca lá, ele conseguiu separar esse tempo. Eu queria que vocês, com muita alegria, dessem um forte aplauso ao Senhor pela vida desse moço. Obrigado, meu amigo. Quanto tempo? Você vai mas eu te dou um toquinho. Deixa eu dar um toquinho. Tá bom, sabe que eu passo o tempo, hein? Paz, irmãos, boa noite. Paz de Cristo, paz do Senhor para você. Que bom que você está aqui, querendo aprender, né? E compartilhar também com seus amigos aquilo que você tem aprendido aqui. Obrigado, pastor Tarsis, por essa oportunidade. Estendendo também meu carinho ao pastor Jaime. Esteve conosco aqui na reunião de Comerge, homem de Deus. Nunca tive aqui, primeira vez que eu estou aqui nessa igreja. Igreja bonita. Está em obra ali fora, não é? Relacionamento. As salas ali, fiquei ali admirando o projeto. E minha gratidão à oportunidade de poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem nos permitido realizar e construir também através do Ministério com Jovens. O pastor Tarsis é um amigo, já fui lá na Barra, né, com sua esposa, seus filhos. Então, vamos lá, sem perder mais tempo, abre aí a sua apostila. Eu não vou, obviamente, me guiar aqui pela apostila, eu acabo, tudo que está aqui está na minha cabeça, eu fiz uma apresentação que vai fazer referência, obviamente, a tudo que está aqui. Eu dividi a minha apresentação em 7 tópicos. Eu pretendo falar sobre os 3 primeiros tópicos hoje. Vou me apresentar aqui primeiro com você, trouxe aqui um pessoal da minha equipe, e dizer que, tudo bom, queridão, paz? Alguns aqui eu até conheço, dizer que realmente a gente está num momento, o pastor Tarsis me pegou e falou, não, vou lá com o maior prazer, mas está num momento assim de correria. Então a primeira coisa que você que gosta de trabalhar com o Ministério de Jovens, e com qualquer outro ministério da igreja, tem que saber isso aí. As pessoas não podem não te falar antes, mas depois você vai descobrir que é sempre correria, né? A gente sempre está com alguma pendência para resolver, sempre agitado para tentar resolver alguma coisa. Então eu estou aqui debaixo da dispensação do Senhor. Deixa eu passar aqui para você seguir lá e, enfim, conhecer um pouco do nosso trabalho, um pouco do que nós temos realizado na Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Você vai lá na @JVC Somos Um, Instagram e Facebook, são as redes sociais hoje que nós temos para você conhecer um pouco do nosso trabalho. E o meu é PR Samuel Amor. Eu tenho postado pouca coisa, exatamente por essa agitação do dia a dia. Eu trouxe para você ver aí, só para você conhecer um pouquinho da minha família. Uma parte do que eu falo, eu sempre costumo dizer que quando você enxerga um líder, como enxerga aqui o pastor Tarsis, por trás dele existe uma família, um suporte. Eu só estou aqui porque existe uma família, uma esposa, filhos, que me dão suporte, que estão comigo, me apoiando, me ajudando. Então, eu gosto de citar aquela frase que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso na família. Então, antes de a gente ser líder de juventude, de ser pastor de igreja, de pastorear adolescente, jovem, família, qualquer área da sua vida, o verdadeiro sucesso estará em ter sucesso na condução da sua família. Então, eu gosto sempre de mostrar a minha esposa, que não pôde estar, está na correria lá com esses 2 moleques aí que Deus me deu, que é a Rebeca e o Pedro. O Pedro você não conhece, só com a Rebeca conheceu, mas o Pedro está lá, agitação pura, e está com a gente em todos os eventos também, não dá o braço a torcer não. Vamos lá, então ali nós temos aqui, eu quero falar desses 3 primeiros tópicos: o Ministério com Jovens, o perfil do líder do jovem, não, pode tirar, muito obrigado, e os desafios do ministério. Primeira coisa, primeiro tópico que eu coloquei lá, o Ministério com Juventude. Falando um pouquinho desse
desse capítulo da Bíblia. A Bíblia diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Eu, falando um pouquinho da minha vida, da minha história, eu nasci na igreja. Quantos aqui nasceram na igreja? São crentes de berço, né? Meu pai é pastor numa igreja nossa, uma filial nossa em Gramacho. Eu, desde garoto, fui criado na igreja, criado com meu pai, sempre admirando o ministério sacerdotal, sempre debaixo dessa profecia de ser um pastor, de trabalhar na igreja, de ajudar, de colaborar. E, ao mesmo tempo, eu fui trilhando a minha vida. Como os irmãos aqui também têm a sua vida profissional, não é? E estudando, fazendo curso, aplicando o seu coração em coisas da sua vida. Porque o coração do homem planeja o seu caminho. Eu planejei um caminho para mim. Não é? Eu fiz técnico em eletrônica no Cefet, fiz engenharia, me formei em engenharia, trabalhei embarcado, trabalhei na área, mas em um dado momento, não é, esse texto começa a se tornar realidade na nossa vida, e quando a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que, na verdade, esse é um fato. A gente planeja a vida, não é? A gente planeja situações, planeja o nosso futuro, mas quem dirige, ou seja, quem confirma os nossos passos é o Senhor. E dado momento eu fui, como diz a palavra de Deus, quando Deus fala a Gideão, né, que de quando em quando Deus impelia Gideão, né, induzia. Eu fui impelido pelo Senhor a me dedicar e a abrir mão da minha profissão, do meu trabalho, secularmente como engenheiro, para me dedicar 100% ao ministério, a trabalhar na igreja. Então, comecei a trabalhar, ainda trabalhando com adolescentes, durante 3 anos. Trabalhei um tempo como vice-líder de jovens e há mais ou menos, inteiramente como pastor, há 7 anos trabalho entre adolescentes e jovens. E estou aqui para poder compartilhar com você um pouco da minha experiência, daquilo que Deus tem nos permitido fazer, sabendo que cada um dos irmãos que estão aqui, eu sei que você está aqui num curso multidisciplinar, não é isso? Você está aprendendo de família, de jovem, de administração de igreja, tudo quanto é coisa. Uma coisa chama mais atenção do seu coração, outra um pouco menos, mas independente de qualquer coisa, eu queria dizer para você que se você está aqui dedicando o seu coração, aplicando a sua vida, separando um tempo, se prepare, porque Deus vai usar o que você tem aprendido aqui para dirigir os seus passos, para levar você a lugares muito maiores do que você pode imaginar. Amém? Eu também, se olhar 10 anos atrás da minha vida, eu não poderia imaginar que eu estaria aqui hoje. Não poderia imaginar que estaria perto do pastor, ajudando, colaborando, porque, na verdade, como eu disse, a gente planeja, mas é Deus que confirma. Então, em primeiro lugar, falando um pouco disso, do ministério com juventude. Eu coloquei aqui um pouquinho da minha trajetória e fazendo um paralelo de como é o ministério com jovens e adolescentes e tal. Está ali, o ingresso no ministério. Eu, quando comecei a trabalhar com juventude, com adolescentes, na verdade, eu falei para minha esposa o seguinte: amor, olha, eu quero trabalhar com qualquer coisa na minha vida, menos com adolescente. Eu não gosto de adolescente, não gosto. Faz bagunça, e é imaturo, e não tem hora para acabar as coisas. Aí, qual foi a primeira coisa que Deus botou para trabalhar? Com adolescentes. Então, Deus nos ingressa no ministério da maneira mais inusitada que você pode. A gente passou alguns anos, falei, pô, amor, tá vendo, a gente não gostava. E agora a gente está apaixonado pelo trabalho com adolescente. E aí então o pastor me fez esse desafio de trabalhar com juventude. Não é que não fez o desafio, né, meu filho? Né? Veio do pastor Silas, né? Como o pastor já. E aí? Aí o que, pastor? O senhor falou, a gente obedece, vamos embora. Vamos trabalhar, vamos para frente. E aí eu fui encarar um novo desafio na minha vida, que é trabalhar com o ministério com jovens. Então, é importante você estar aqui, que gosta de trabalhar com juventude, entender a grande diferença que existe entre um perfil de um jovem e um perfil de adolescente. Não é? O adolescente, ele é muito caricato, ele é muito dado, ele se entrega 100% naquilo que ele faz. Certo ou errado, no mundo ou na igreja, ele se entrega de corpo e alma para aquilo que ele faz. O jovem já é mais retraído, mais desconfiado, ele analisa a situação, ele mede aonde ele alcança, ele analisa você, ele faz pegadinha, ele testa você. Então, são perfis diferentes de trabalho. E é o que eu estou falando, características exatamente da juventude. O jovem é um pouquinho diferente do adolescente exatamente por isso. São jovens que já estão ingressando no mercado de trabalho, fazendo faculdade, vivendo um outro momento da sua vida, tendo uma outra expectativa do líder. É outra maneira de... Quando eu trabalhava com adolescente, a minha maneira de se vestir, de viver,
era diferente, era adequada ao meu público. Quando eu fui trabalhar com juventude, eu precisei me readequar, remodelar minha vida, os meus horários, a maneira de ser, para que eu consiga me comunicar com a juventude. Uma das coisas mais importantes para quem quer trabalhar com a juventude e qualquer outro ministério é isso, é você saber usar o poder da comunicação. Se você não souber se comunicar, ou não souber passar a sua mensagem, passar aquilo que você quer como líder, as pessoas não vão te ouvir. Você pode ser ter uma bagagem enorme, ter talento, condição financeira, oportunidade, tudo. Mas se você não souber se comunicar, transmitir a mensagem para o público que você tem, e para isso você precisa conhecer o seu público. Portanto, uma lição que fica para a gente aqui: invista tempo em conhecer o público que você está trabalhando. Eu sou suspeito de falar, mas eu sou apaixonado pelo trabalho com juventude. Acredito que o trabalho com adolescente é importante, com família. Não existe trabalho menos importante ou mais importante na igreja. É verdade. Mas acredito que o jovem, eu digo aqui a partir de 18 anos, porque coloco até aqui escrito, que a gente na juventude, o adolescente ele entra com 12 e sai com 18. A juventude entra com 18 e não tem idade para sair. Porque o jovem, ele se sente jovem. Então, às vezes, tem cara que trabalha com 35 comigo lá. Outros têm 20. Então, existe uma amplitude, um range de idade muito diferente. Você trabalha com gente casada, com pessoas divorciadas, com gente que está há 10 anos de crente, outro acabou de se converter, gente que já fez tudo no mundo, outro que não fez nada. Então, você trabalha com um público do mais diverso possível no seu departamento. E eu acredito que essa é uma peculiaridade, uma particularidade do trabalho com jovens que precisa ser levado em consideração. Porque você tem como se fosse diversos públicos-alvo dentro de um mesmo departamento. Você vai lidar com pessoas que usaram drogas, divorciaram, foram abusadas, gente que tem a vida pregressa toda arrebentada, pessoas novas convertidas, gente que já está no segundo casamento, gente maluca, ou lugar para ter maluco é a igreja, não sei se você sabe, mas juventude também tem maluco, gente chata, tudo quanto é coisa tem na juventude. A juventude é exatamente um extrato perfeito do que é a igreja. Você tem desde o jovem que é adolescente, o mais imaturo, até o cara velhão que está lá com 40 e você quer mandar o cara embora e o cara não quer ir porque ele acha que é jovem. Então você precisa ter um jogo de cintura, um molejo como líder, para poder lidar com as mais diversas situações dentro do trabalho com a juventude. Outro elemento dentro do Ministério dos Jovens que precisa ser levado em consideração, eu acho que esse veja bem, grife isso, esse é o maior desafio do líder de juventude no tempo da pós-modernidade, do tempo que nós vivemos. Nós vivemos tempos difíceis. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque acho que é notório para todo mundo aqui que nós estamos vivendo tempos esquisitos, tempos em que as pessoas não têm mais, perdeu-se o pudor, perdeu-se qualquer tipo de limite, filtro, não existe mais isso. A nossa juventude hoje é uma juventude sem filtro. Eu chamo de uma juventude de sobrecarregados e vazios. Ao mesmo tempo em que a juventude é hoje, como nunca na história da sociedade, tão sobrecarregada, Augusto Cury fala sobre isso, não é? A síndrome do pensamento acelerado. E hoje um jovem, um adolescente de 15 anos, ele recebe mais informação do que o imperador romano no auge do seu governo. A gente tem informação de tudo que é lado, é WhatsApp, é Facebook, é Instagram, é jornal, é revista, é faculdade, é o pastor, é a escola, é informação. De tudo quanto é lado, você é informado através da sociedade, através da igreja. Então é um conflito, como nunca antes, de informação de tudo que é lado. Então, ao mesmo tempo que a juventude ela é tão sobrecarregada com tanta coisa, eu não digo só de informação, mas eu digo eu tenho que até tomar cuidado aqui para não pregar, né? O pregador tem essa coisa, mas eu digo com relação à prioridade. Hoje a desculpa de todo mundo pastor, eu não tenho tempo, estou ocupado. É uma verdade, gente, não é isso? A gente mesmo não fala isso? É uma verdade. Vamos ser sinceros, hoje não tem tempo, porque a gente está sobrecarregado. Uma sobrecarga, como engenheiro elétrico agora eu falo, não é? Leva um equipamento a pane, porque a gente trabalha sempre no limite, sempre na sobrecarga.
sobrecarga na família, sobrecarga na igreja, o ativismo cultural, o ativismo religioso, o ativismo de tudo que é jeito. O jovem também está assim. Mas ao mesmo tempo que a gente tem informação como nunca antes, através do smartphone como esse, você tem acesso a tudo que você possa imaginar, né? Como nos anos 90, 80, não existia smartphone. Há pouco tempo atrás não tinha isso. A internet para você consultar, pesquisar, aprender. Mas ao mesmo tempo que você tem uma pilha enorme, uma biblioteca dentro da sua casa, a juventude nunca foi tão vazia como vive hoje. Então, eu acho que esse é o maior paradoxo do trabalho com a juventude. Ao mesmo tempo que você tem muita ferramenta para trabalhar, isso é muito interessante, o líder hoje se dispõe de muita ferramenta, rede social para informar o culto, você tem culto de... Eu vou falar sobre isso mais no final da palestra, talvez no terceiro dia, né, como fazer diversas maneiras de trabalhar, acampamento, e você pode inventar um monte de coisa. Isso é muito bom, eu também gosto. Mas esse é o maior paradoxo, você, né, essa dualidade entre a gente oferecer tanta coisa, ter tanta oportunidade para ajudar, para fazer, para trabalhar, mas ao mesmo tempo o jovem não consegue absorver aquilo que você ensina, aquilo que você passa. Porque nós vivemos uma geração sobrecarregada por problemas na família, sobrecarregada por problemas na sociedade, as demandas do tempo em que a gente vive. Então, acho que esse é o maior dilema e o maior desafio, esse é o paradigma dos nossos dias, são tempos difíceis. E eu digo isso porque se eu como líder, se eu como pastor, se você como líder, você como pastor, como pastora, como alguém que se dispõe a querer trabalhar, a se colocar na posição de ensinar, de transmitir alguma coisa, se você não for bem realizado, se você não se entender bem no meio desse tempo, você não vai conseguir liderar. Você não vai conseguir transmitir a mensagem e transformar a vida das pessoas se você como líder não conseguiu viver e se entender no meio de um tempo como esse. Hoje nós temos temas polemicíssimos, como a questão da causa gay, movimento gay. Nós temos a questão da pluralidade sexual, a questão da ideologia de gênero, que nem eles se entendem. Então o cara nasce gay, mas depois ele, a ideologia de gênero diz que ele é o que ele quer. Então o que vale? É o que nasce gay ou a ideologia de gênero que diz que a gente é o que quiser, o que a gente quer? Então agora as leis trabalhistas vão ter que mudar, porque então eu vou trabalhar até a tal idade porque eu sou mulher. Aí depois que eu me aposentar eu vou virar homem. Então, você está entendendo? Então, olha os desafios da nossa justiça. Então, faz um paralelo com a igreja, olha os desafios de um pastor, de um líder. Então a gente poderia ficar aqui as 3 aulas falando só desse tópico. Os tempos difíceis que a gente vive. Histórias e histórias e histórias de gabinete que você possa imaginar. Eu posso contar para você aqui, vamos lá. Vou ver que história que eu posso contar. Uma história, eu vou contar para você aqui que não tem uma criança. Uma história. Por exemplo, eu tenho um jovem que trabalha comigo na igreja, um jovem atuante, que desde os 9 anos de idade, o pai batia na mãe. E para o pai não bater na mãe, o pai obrigava o filho a masturbar o próprio pai. Então, dos 9 aos 18 anos de idade, esse jovem passou por essa situação. Só uma de entrada para você já ficar de entrada. Aí você sentar do outro lado da mesa, você não pode se assustar, né? Afinal de contas, você é o líder. Você tem que estar preparado para poder resolver os conflitos e as situações. E aí, como é que faz? O pai agora é um idoso, o cara conta, não conta, a mãe finge que não sabe. Olha, isso aí é uma das diversas histórias que existem dos desafios, dos dilemas do nosso ser. Coisa que você nem acredita. Cara, eu pensei que eu fosse morrer e não ia ver isso, mas eu vi, não acredito. Não acredito, não é mentira. Mentira. Nada me assusta mais. Nada me assusta. Porque, eu estou dizendo, então, pastor, então eu acho que eu não quero mais trabalhar com a juventude. Mas, amigo, Deus te chamou, Deus não te chamou, Ao mesmo tempo que você está assustado, é você quem Deus quer usar para tratar de gente, cuidar de pessoas. E essa é a graça da liderança, você vê que pessoas como essa têm um potencial de se transformar num líder melhor do que você, de cuidar de outras vidas, tratar de outras pessoas, depende de como você vai conduzir a situação. Então, eu só disse aqui, porque precisava falar isso para você dar uma... Eu nem planejei isso, tá? Desculpa até se eu fui assim, muito expus, mas tempos difíceis, tempos trabalhosos, como diz a Bíblia. Então, acho que esse é um desafio nosso, grifa isso, tempos difíceis. O líder precisa conhecer o seu tempo. O líder precisa conhecer os desafios da sua igreja, do seu bairro, do seu país, os dilemas em que a gente está inserido, o aborto, a questão da escola sem partido, homossexualidade, causa gay, ideologia de gênero, família tradicional, heteronormatividade, tudo quanto é coisa você tem que conhecer, tem que ler, tem que estar inteirado.
Vamos passar, senão não termino. Vamos lá. Aí eu botei para lá. Eu vou assistir até que horas? 8 e? Tá, vai dar tempo. Marca da igreja, eu coloquei aqui porque é uma coisa que eu gosto de falar. Peraí, aqui. Eu pus aqui, número 1. Último parágrafo, falei que da questão da visão da igreja. Eu tenho muito claro na minha mente a vez que o pastor Silas ensinou sobre isso. Ele fez um paralelo dizendo sobre a questão do dividir. O que é uma divisão? Divisão são duas visões, é uma divisão. E o que o diabo quer fazer é exatamente causar uma divisão. Fazer com que a igreja tenha uma visão e você, como líder, tenha outra visão dentro da visão da igreja. Então, um outro desafio do líder é saber o seguinte, que a visão não é sua, a visão é do pastor. A visão não é a minha, a visão do meu pastor. Então, por mais que você tenha a sua visão da coisa, por mais que você tenha que colocar a sua cara, implementar as suas ideias e os seus métodos, do seu jeito, você precisa representar fielmente a visão que Deus deu ao seu pastor. Esse é um desafio, porque o líder tende a querer burlar os métodos, burlar as regras, burlar a visão da própria igreja, no sentido de querer colocar de tudo que é jeito a sua maneira de ser. Eu quero que seja dessa forma, porque eu acho que assim que é o certo. Mas, peraí, então a gente está começando os fins não justificam os meios. O seu fim é correto, você quer implementar uma ideia legal na juventude, fazer um trabalho e tal, mas antes disso, você precisa entender que existe uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Você precisa entender que Deus colocou um pastor para guiar os seus passos, guiar a sua vida. Então, a sua estratégia, a sua demanda como líder é tentar transformar o desejo do pastor. Por exemplo, o pastor Silas recentemente falou, olha, eu quero fazer um projeto de ação social, trabalhar na rua, ouvir um negócio assim, assim, assim. Samuel, faz aí, isso aqui, eu tenho que fazer assim. Ele me deu lá a ideia do que ele queria. O objetivo era esse. Ora, eu como líder preciso traduzir com muita fidelidade, com muito cuidado, aquilo que o meu pastor entende em ações. Né? Aí eu tenho que operacionalizar o que ele pediu. Aí vem as equipes, as estratégias, os métodos, as reuniões, os objetivos, os líderes. Aí tudo está na tua mão. Mas a visão do pastor. Não estou dizendo que pastor, não quer dizer que a gente é um boneco. Não, não é isso. Você tem a sua visão. Existem ideias que você pode colocar para frente, mas lembre-se, nós como líderes precisamos estar sempre alinhados com a visão do nosso pastor, com a visão do nosso ministério. Talvez existem coisas que eu, se fizesse aqui, não estaria talvez dentro da visão, como também coisas que fizesse lá, porque a Bíblia diz que Deus deu a cada um. Então, o anjo da igreja aqui é o pastor Jaime, o anjo da igreja lá é o pastor Silas. Então, cada um tem um método e uma maneira de trabalhar. É preciso que você entenda isso. Ok? Então, eu sei que esse é um ponto sempre polêmico, um ponto assim, mas é importante você entender. Quando a gente trabalha debaixo da visão do pastor, aonde a gente bota a mão, Deus abençoa. Aonde a gente bota a mão, Deus prospera, Deus faz crescer. Porque o seu pastor está te dando um aval, fala assim, vai, eu estou te abençoando para ir, sem nem falar. Mas a autoridade do pastor está sobre a gente, quando a gente representa bem e fielmente a autoridade dele. Ok? Próximo. Eu não sei se... O perfil do líder de jovens, isso é uma coisa interessante. Eu pus aqui no... eu gosto de falar sobre isso. Bom, vamos lá. Por que isso bate um pouquinho com o que a gente falou lá no início, na primeira parte, quando eu falei sobre a questão dos tempos difíceis em que nós vivemos? Porque é interessante que os liderados são exatamente o modelo do líder. Então, é muito legal quando o líder fala assim, mas tá vendo, o negócio não funciona, blá, blá, blá. Querido, você está apontando para um espelho. Porque se a equipe, o andamento do negócio é a sua cara. Você está impregnando nas pessoas, isso é muito legal, a Bíblia, sabe, é fantástico. Você, quando trabalha, você impregna nas pessoas a sua maneira de ser. Por exemplo, às vezes eu sem perceber, eu vou em outros lugares, falo, cara, tu tá igualzinho o pastor Silas. Pô, tu tá agitado, fala um negócio... Mas não é porque eu quero, não. É porque a gente está perto. Porque você pega as manias, os jeitos, as coisas, o jeito de dar paz do Senhor. Não é? Cada igreja tem um que é igualzinho do pastor. Vai lá na igreja do pastor, lá na Universal, todo mundo é igualzinho do Bispo Macedo. Vai lá naquela outra igreja do Miguel Ângelo, não é? Todo mundo fala igualzinho. Não é para ser assim, não, mas é que, sabe, a gente acaba pegando jeito. Então, a maneira do líder conduzir, do líder ser,
diz muito a respeito de como vai ser o trabalho com a juventude. Eu sei que nesse primeiro dia hoje, eu estou falando assim muito, direcionando muito a minha palavra, mais para as questões internas do líder, mas exatamente, é proposital. Para você sair daqui ou acabar esse curso, pelo menos na minha parte, entendendo exatamente quais serão os seus desafios e os seus dilemas. Mas eu não quero com isso assustar ninguém, pelo contrário. Eu acho que essa é a graça do trabalho com o jovem. Ao mesmo tempo que é uma coisa complexa, ao mesmo tempo que é uma coisa que envolve muita responsabilidade, muito compromisso, é uma honra, sabe? É uma grande oportunidade, é um grande privilégio. Eu me sinto honradíssimo em poder ter a oportunidade de conduzir a juventude da minha igreja em direção aos objetivos que o meu pastor tem direcionado. É uma honra para mim, sabe? Então, o perfil do líder de juventude. Vamos lá. Primeiro, referências. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Porque não há quem nessa vida trabalhe ou faça qualquer coisa sem buscar uma referência. Não há. Todos nós buscamos referências na nossa vida. Umas voluntárias, outras involuntárias. E a minha pergunta é, qual é a sua referência? Quem é o seu modelo? A quem você quer copiar? Isso é importante o líder ter referência. É importante o líder, na Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas dá graça a quem é humilde. Ou seja, a humildade reside nisso, em saber o seguinte, olha, eu estou começando no ministério. A quem eu vou olhar? Quem vai ser a minha referência? O que eu vou copiar? Eu sempre digo que acho que é mais honroso você copiar uma coisa boa do que inventar uma coisa ruim só para dizer que foi você que fez. Já viu? Gente que gosta de dizer, não, eu que fiz. Mas é ruim, pô. Porque você não vê quem fez, inventou a roda. Para que você... Se eu fosse fazer um curso na minha igreja como esse de ministérios plurais, eu ia falar, pastor Tarso, me ajuda aqui, eu pegar sua apostila aqui para olhar. Claro que eu ia adaptar, ia botar um pouco da minha cara aqui, né, de outro jeito, como ele botou a dele. Mas eu tenho uma estrutura que funciona, sabe? Então, eu fico pensando assim, eu fico vendo pessoas, líderes de outras igrejas, batendo a cabeça e batendo em lugares em que outros já bateram. É só analisar, opa, então é isso que eu quero, trabalhar com juventude. Então, o que eu preciso, como líder, ter na minha caixa de ferramenta? Olha, eu preciso de um alicate, uma chave de fenda, um serrote, porque o meu objetivo é esse. Então, analise outros líderes. Tenha outros líderes como referência, tem aqui o pastor Tarsis. Se você quiser, o meu telefone também está no final do slide, você pode me ligar. Outros líderes que vão... Tenha referência. Não trabalhe só, não se isole. A Bíblia diz que aquele que se isola, insurge-se contra si mesmo. E eu vejo que esse é um grande defeito, uma grande falha de muitos líderes que acabam fracassando na sua caminhada. Sabe o que vão dizer depois? Ai, pastor, eu vou falar sobre isso, mas adiantando, eu não tenho apoio. Ah, mas é muito difícil. Ah, mas não sei o quê. Mas as desculpas, quando você vai analisar a situação, porque lá na igreja nós temos 107 igrejas. Então, além de coordenar a juventude da sede, eu coordeno esses 107 líderes. Então, eu trato deles, muitos deles, e percebo que, na verdade, o que acontece é que o líder que fracassa é o líder que se isola. Gente, isso é muito fácil de perceber. Ele se isola, então ele não tem mais referência, ele não tem mais noção. O piloto de avião, para ele conseguir levar o avião até o seu destino, ele tem que ter um ponto de referência. O horizonte é um ponto de referência. Esse acidente que aconteceu agora do ministro, que morreu em Paraty, eu estava em Paraty dentro da escuna, como o avião caiu, com a minha esposa. Foi porque ele estava tudo nublado, o cara quis pousar, ele perdeu a sua referência, o seu horizonte. Não tem referência. Opa, o que as pessoas estão fazendo? Qual é a parada agora que a juventude está falando? Qual é o negócio novo agora aí? Qual é a moda agora? O que está acontecendo? Se você se isolar, você vai perder a referência como líder. Você vai fracassar, porque você vai, mais uma vez, cair naquele primeiro erro que eu falei, o erro da comunicação. Você vai se comunicar, vai emitir um som, mas as pessoas não vão te ouvir, porque a sua comunicação está truncada. E o interessante é que a juventude, os adolescentes, eles demonstram muito rápido que não estão entendendo aquilo que você está falando. Me entenda, não é questão de entender o português não, gente. Sabe? É entender o que... a mensagem, a maneira, o jeito. Os adolescentes brincam, riem, logo vê que você está com um caroço no feijão no dente. O jovem muitas vezes não faz isso não. Ele vai só dando corda. Isso aí está errado. Isso aí, nada disso. Isso aí, fora do contexto. Esse negócio aí, Aí quando você vê, você está sozinho, não tem equipe, não tem nada, ninguém te apoia, porque... aí entram, aí vem, vamos lá para 2 Samuel.
Ai, Deus, eu fui me lembrar disso. Aí vem o tal do Absalão. Né? Lembra, Absalão? A Bíblia diz que Absalão, ele perguntava no meio do reino quem é que tinha alguma coisa contra Davi. E aí as pessoas vão se amontoando, se juntando, daqui a pouco você tem o teu reino, a tua juventude dividida, porque você não soube se comunicar, porque você não soube passar a sua mensagem de forma clara, objetiva. E é o papel do líder, é se comunicar de maneira clara. Senão você... Tá, então, referência. Segundo, eu botei umas referências que eu gosto. Esse negão aí, olha desse cara. William Seymour, esse cara, o negro, ficou cego pela varíola. O maior avivamento dos anos 90, 80 para 90, foi através da vida desse homem. Ele assistia os cultos lá de fora da igreja, porque era negro. Foi expulso da igreja, mas como diz a Bíblia, ele tinha no seu coração um desejo, Deus o impelia. O coração dele era cheio de vontade de fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que ele começou um ponto de pregação que se tornou o maior movimento missionário, né, de avivamento nos anos 90. Azusa Street Revival, o avivamento da Rua Azusa. A história conta, não é? E que muita gente sabe, pessoas do mundo inteiro vinham para poder assistir suas reuniões, nem conseguiam entrar, eram batizados com o Espírito Santo lá de fora da igreja. Era um homem, é uma referência, um homem que não desistiu, um homem que foi atrás dos seus objetivos, sabe, que resistiu à crítica, à oposição. É uma referência para ser seguida. Então busque referências, olhe histórias, biografias, leia, pesquise, sabe, ore em cima disso. William Seymour, esse cara, eu gosto desse cara. Tantos outros que eu não posso ter tempo de falar aqui. Essa mulher também é sinistra, chama Kathryn Kuhlman. Ela era assim, uma mulher que fazia milagres. Naquele tempo, um tempo difícil, em que as mulheres não tinham tanta voz, essa mulher se levantou como profetisa, pregava a palavra de maneira, sabe, ousada. Pregava o evangelho, milhares se converteram através da vida dessa mulher. Uma mulher que decidiu abrir mão da sua vida, abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, para que o evangelho se disseminasse nos Estados Unidos. Esse cara também é outro top, ele foi um dos precursores do evangelismo aos índios americanos, Jonathan Edwards. Ele foi considerado um dos maiores filósofos. Aos 8 anos de idade, leu a Bíblia inteira. Uma história linda, fantástica. Morreu aos 55 anos de idade com varíola. Esses homens não duravam muito tempo, porque naquela época existia doença, as dificuldades, mas é o que eu digo, eu não sei, talvez tenha alguém aqui que está agora, quem sabe, pensando em começar a sua carreira ministerial, aplicando seu coração agora com 50 anos, nessa fase. Com 55 anos de idade, esse homem já tinha deixado um legado. E essa é uma palavra que eu sempre friso, inclusive quando eu faço casamento. Uma palavra que gosto, que marca a minha vida, se chama essa, legado. Eu sempre digo, a coisa mais importante que o homem pode deixar para a sua família, para os seus filhos, não é o dinheiro, que a própria Bíblia diz que não são filhos, que tesouros para os pais, mas os pais para os pais. A coisa mais importante que eu e você podemos deixar como líder é uma palavra chamada legado, é a sua história, o que você fez, as crises que você superou, o coração de quem você alcançou. Esse homem deixou um legado. E essa mulher, Catherine Booth, ela é a esposa de William Booth, que foram os precursores, foram os idealizadores do Exército da Salvação, que salvaram e tiraram milhares e milhares e milhares de americanos da pobreza. Catherine, ele tem uma frase linda que ela diz assim: nós fomos feitos para grandes coisas, portanto vamos cumprir nosso glorioso destino. Eu peguei essas 4 palavras de uma mensagem que eu preguei agora sábado, coloquei aqui, só para mostrar para você como é legal, como você está se sentindo quando lê um negócio desse. Não incentiva, não vê? Você não fica animado, igual vai no cinema ver o filme do Super-Homem? Você não sai com vontade de voar também? Então é importante a gente ter referência, olhar e ler a Bíblia, não de maneira fria, mas Deus, eu quero isso aqui para a minha vida. Qual é a sua referência? Quem você tem seguido? Isso é importante para motivar o seu coração, incendiar o seu coração. O líder que faz a diferença, grave isso, é o líder que tem o seu coração inflamado, sabe? O coração ardendo pelo seu propósito. Ah, pastor, eu quero líder de juventude, né? Eu vou trabalhar aí, eu gosto, né? Vamos embora, né? E estamos aí, né? Poxa, a própria desmotivação em pessoa, a pessoa já está começando o negócio, tá, cabisbaixa, lerda. Você precisa, como líder, estar com o coração queimando por aquilo, apaixonado pelo negócio, viu? Gente, o ministério
De certa forma, é um casamento. É você estar ali com o seu ministério ali, com aquilo que Deus depositou na sua mão. Se você não amar um negócio, não se apaixonar, não se envolver, não tem química, não rola química. Sabe um casamento como esfria? Aí o homem não procura mais a mulher, e a mulher não procura mais o homem, o negócio esfriou, porque perdeu aquela paixão. Perdeu aquele fogo. Quem é casado entende isso, entendeu? É outra palavra, né? A palavra é essa, tesão mesmo, entendeu? Tem que ter esse negócio do ministério, tem que gostar do negócio. Eu amo o negócio. Quando você ama, você suporta. A Bíblia diz que o amor tudo suporta, né? Supera as dificuldades, a falta de dinheiro, desenvolve. Ó, eu não gosto de falar de mim, não, mas alguma coisinha talvez eu fale para poder te incentivar. Da juventude é muito bom, né? Sabe que horas eu dormi essa noite? Os meus estão ali, alguns receberam mensagem 5 horas da manhã. Eu fui dormir depois das 5, porque está chegando conferência agora em julho. Então, aí tem 2 filhos, tem que chegar em casa, para tudo. Aí começa às 2 horas da manhã, aí pegou no tranco, não pode parar. Eu vou e mando mensagem, fui dormir 5 e poucas, 6 horas. Mas por quê? Pastor, você falando isso porque está chateado? Não, o pastor pediu para você fazer isso? Não. Você está ganhando hora extra? Não. É porque eu gosto. É porque foi o ministério que Deus colocou na minha mão. Então eu gosto, eu cuido, eu acho que é zelo. Então não é, que beleza, dá ordem. Fulano, pega ali. Eu falar isso mais na frente, o chefe e o líder, mas olha ali, não é assim. Então, cuide com carinho. Daí um pouco do que eu falei, o líder para ter sucesso hoje. Gente, pastor, mas você está sendo espiritual. Não, eu vou falar da parte espiritual, mas eu preciso dizer para você que no tempo que a gente vive hoje, o líder precisa ter algumas características, ou desenvolver algumas características, que inclusive fazem a diferença no mercado de trabalho. Eu fiz diversas dinâmicas de grupo, trabalhei em empresas multinacionais, e o que fazia diferença, grave isso, não era o talento da pessoa. Incrível que pareça, não era o primeiro lugar. Não eram os cursos, até sim, mas não era o principal. Uma das coisas mais importantes em dinâmicas de grupo, em empresas que eu participei, tem 2 coisas. Trabalho em equipe e proatividade. Você pode ser o cara mais top do mundo, mas se você não for alguém proativo, ou seja, alguém que prevê, se antecipa, que se mostra disponível a realizar, o proativo ele faz acontecer no meio da crise, da dificuldade, ele cria, ele desenvolve. Por que os navios europeus e americanos, quando vêm para o Brasil extrair petróleo, eu trabalhei numa empresa chamada Subsea 7, eu pilotava a ROV. É o robozinho que é lá no fundo, o negócio do Titanic, eu pilotava aquilo lá. E muitos gostavam dos brasileiros. Porque o brasileiro é assim, quando quebra o cabo do martelo, o americano joga fora. O europeu, o brasileiro não. Ele corta e bate, bota um prego, aí vai lá e pega um chiclete. É um cara criativo. E o povo, para ser criativo e sabe, assim, e sorrir no meio da crise é o povo brasileiro. Gente, o povo para rir no meio da crise é o povo brasileiro. É a gente. Tem a ver com a nossa aí, tem a ver com a história lá dos índios, catequização dos índios, está no nosso DNA. É festa, vamos embora, está levando ouro, deixa levar, pode pegar tudo aí, a gente não está nem aí. Essa é a realidade. Claro que a gente está para mudar isso aí, o Brasil tem se levantado, tem, mas, sabe, eu preciso que você entenda isso. Ser dinâmico. O líder não é aquele negócio, olha, aí vem um cara falar contigo, depois eu falo contigo. Uma coisa de cada vez. Querido, você está no lugar errado. Várias coisas ao mesmo tempo. E pensa aqui, tem que pensar aqui, já pensando na outra. É dinâmico. Sabe? Pastor, você está me deixando nervoso. Não, porque eu sou assim, meu jeito de ser assim. Você não tem que ser igual a mim. Eu sou muito agitado de querer fazer e tal. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que você precisa ser uma pessoa dinâmica. No sentido de se antecipar aos problemas, desenvolver estratégias, ouvir ideias, não ser pessoa amorosa, sabe? Depois eu faço, amanhã eu vejo. Proatividade, o pastor pediu, faz, desenvolve um negócio, pesquisa, vê onde é, o que falou. Olha, o Congresso Nacional está votando uma lei, anota, pega um caderninho. Eu vou falar isso na próxima aula, mas eu sempre ando com um caderninho, me conhece, sabe? Uma caneta anotando as ideias, pensando, raciocinando. O que eu posso fazer assim? Isso é ser dinâmico. Você não pode ser veloz, mas você precisa ser dinâmico. 2, atualizado. Isso é uma coisa interessante. Acho que é o 2, né? Precisa ser atualizado. 2, eu botei o líder, não há possibilidade de liderar jovens nesse tempo sem que o líder se preocupe
em conhecer o contexto geral do nosso país e do resto do que está acontecendo. Tem que ser atualizado. O líder tem que estar lendo jornal, tem que estar pesquisando, sabe? Tem que estar entendendo. Isso é uma graça, é uma característica interessante do Ministério com Juventude. Você precisa ser uma pessoa diferenciada nesse sentido. As pessoas vão esperar isso de você. Você vai ter que ter uma resposta para dar, vai ter que conhecer. Por que o jovem vai vir falar com você e falar o quê? Eu não sei disso não. Então você vai ser informado por eles e não vai informá-los? Pô, pastor, mas é muita coisa. Eu sei, mas aqui muito é dado, é muito é cobrado. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás, não pode voltar atrás. Então, querido, se atualize em tudo, tá? Hoje eu vim até mais culhambado. Não vi tão arrumadinho, não. Tava, né, até desculpa, gente. No próximo eu vou mais bonitinho. Mas até na maneira de você se vestir, se atualize. Não quer dizer, gente, olha só, desculpa, tá? Isso tem a ver com a nossa questão aqui. Você imagina eu vim falar para jovens, um culto jovem no nosso sábado, de terno e gravata. Eu falava assim, pastor, vai ter teatro hoje? Não é o nosso tempo. Então, até na maneira de você se vestir, você tem que se atualizar. Não estou dizendo para você... Eu ia falar um negócio aqui, mas deixa. Não está nem mais aqui. Deixa. Não estou dizendo para você ser um bobo da corte, um palhação. Do nada, boné amarelo, tênis verde. Oi, galera! Aí o nego vai te arrebentar. Mas você precisa se atualizar, se contextualizar de acordo com o perfil do que você está falando. Ah, pastor, estou trabalhando com família. Aí você vai vir, qual é? É outra pegada, é outra proposta. Comunica, sabe? Todo mundo fala, tem entrevistas de emprego, a maneira como você se apresenta, já é um primeiro impacto. Então, trabalhar com o primeiro impacto do cara é você de ternão, a pasta. Oi, pessoal, vamos começar nossa reunião de juventude. Ué, o que é isso? Você já criou uma resistência. Então, tem que ter uma, entendeu? Quem tem filhos... Filho, qual é a parada? Bota um boné aí, sei lá, bota um negócio, um tênis maneiro. Um negócio simples, mas que já acaba comunicando. Acessa o coração do jovem, entendeu? Tira uma selfie. Pá, a galera vai tirar uma selfie. O pessoal, ih, caramba lá, o líder tá sabendo, né? Tá por dentro do negócio. Tá entendendo? E tem coisas até que a maioria das vezes, gente, eu tô falando aqui, a maioria das vezes, são eles mesmos que me ensinam. Só que o que acontece é assim, quem está mais perto acaba 5 pessoas, 6, que vão lá e dizem, pô, pastor, isso aqui está acontecendo assim. Aí, beleza, você pega aquele negócio. Só que a massa não sabe que quem te disse foi eles. Aí você pega aqui e joga para todo mundo como se eles não soubessem. Mas quem te falou foi a própria juventude. Entendeu? Então, tu também tem que ter os teus pulos. Entendeu? Tem que ter os teus fiéis para poder te orientar e te ajudar. Atualizado. Eu botei, não me refiro a ser o oráculo do saber, mas em conhecer e se comunicar de forma atual, objetiva com o seu público. Imagino que tudo tem a ver com a pregação e com todo o contexto ao redor do ministério. Eu vou fazer uma pregação, então, vou pregar sábado que vem no culto e vou pregar sobre Segunda Guerra Mundial. Não dá, você pregar sobre alguma coisa que esteja no contexto daquilo que você quer falar, citar exemplos do cotidiano, do dia a dia, do momento em que a gente vive no Brasil hoje, citar exemplos que comunicam com a juventude, senão você não, como eu falei, a sua comunicação é truncada. E mais penúltimo lugar, eu botei aqui resiliente. Eu gosto dessa palavra. A resiliência é a capacidade de um material tem de não mudar sua forma, mediante a pressão, a calor, a temperatura. Se mantém firme. O líder, para vencer, querido, você precisa ser resiliente. Você vai ter que suportar uma palavrinha que dói na liderança, que se chama solidão. O líder, e muitas vezes, ele é só. Você vai ter que tomar as suas decisões solitariamente, muitas vezes. Muitas vezes você vai querer ter companhia de pessoas, mas você não pode ter, porque eu como fui pastor, muitas pessoas queriam ter as mesmas brincadeiras que comigo quando eu não era. Muitas pessoas que eram minhas amigas acabaram se tornando pessoas que eu tinha que liderar. Então eu não podia estar no mesmo lugar que elas estivessem, porque eu concordava com o que elas estavam fazendo. Então o líder ele começa a ter... Aí tem a ver com outra coisa. O T. Jakes fala muito sobre isso, níveis de liderança. O pastor ele começa estando perto da ovelha, o líder começa a estar pertinho, e daqui a pouco ele começa a ter que se separar um pouco para ver essa diferenciação. Senão você e ele são a mesma coisa, não tem protocolo mais, não tem respeito. Sabe, então às vezes a gente acaba se estando um pouco mais só, né?
A questão da família. Muitas vezes, eu saio de casa cedo e me encontro com a minha esposa de noite. Eu estou aqui, ela está lá agora trabalhando. Então, se não tomar cuidado, você acaba confundindo as coisas, atrapalha a sua família, atrapalha o ministério, se atrapalha. Então, você precisa ser alguém resistente às crises e às dificuldades do ministério. O pastor vai dizer não na sua cara, você não vai gostar. Será que o pastor ele vai me expor em público? Vai. Será que o pastor vai falar uma coisa que eu não gosto? Várias vezes. Será que não vai ter dinheiro? Quase sempre não vai ter. Será que vai ter... A gente vai trabalhar pra caramba, vai ralar e no final das contas a gente não vai nem ter nenhum parabéns? Não, quase nunca nenhum parabéns vai vir. Nenhum tapinha nas costas vai agradecer no geral, né? É assim que funciona. A gente não está aqui no aplauso dos homens ou é de Deus? Sabe? Então, sabe, gente? O maior parabéns que você pode ter é o sucesso do seu ministério. Então, você precisa estar preparado para isso. Ai, mas eu depositei eu queria tanto que fosse assim, mas não é como a gente quer. Nem tudo é como a gente quer. Então, quando você começa no ministério, já achando que vai... Ah, mas o pastor me chamou, então quer dizer que... Querido, às vezes o pastor te chamou, depois ele vai te falar contigo depois de um ano. Porque é muita coisa, é muito trabalho. Como você também... Engraçado é que eu acho engraçado é isso. Eu fico às vezes pensando, colocando no lugar do pastor. Às vezes eu faço com os jovens pior do que o pastor faz comigo. Eu estou falando o quê do pastor? Às vezes a gente não tem tempo também. Às vezes eu dou patada também. Às vezes eu exponho o pessoal em público também. O pessoal está ali para concordar comigo. É verdade, ué. Então como é que eu estou reclamando? Então tem que ter resiliência. Não é esse negócio de mimimi, sabe? Aí o pastor olhou para mim e nem falou comigo. Aí eu estou triste. O tesoureiro nem me recebeu. O tesoureiro falou para mim, volta amanhã. Estou uma semana, ele dá volta amanhã. Ué, mas e aí? Esse vai desistir? Em frente, ué. Avante. Amém, queridos? Vambora. Ô, cara, vambora. Hein? Vai ficar chateadinho por causa disso? Resiliência. Dureza. Firmeza. Qual é o teu propósito? Aquilo lá? Vambora. Você acha que esses homens que eu apresentei para você aqui, essas mulheres, não sofreram perseguição? Há muito. Mas foram resilientes. Porque acreditavam fielmente no seu propósito e no seu chamado. Em último lugar, óbvio que existem muitas outras características. Eu falei apenas de 3, 4. A última delas, eu coloquei que o líder precisa ser alguém, um cristão, um verdadeiro cristão, obviamente, deixei por último, porque eu acho interessante o seguinte, tem os dois lados, né? Tem pessoas que julgam os métodos, as maneiras. Por exemplo, eu sempre digo o seguinte, vamos citar, eu botei aqui, eu acho que o exemplo eu gosto de botar da caixa de leite, não foi? Quando a gente vai ao mercado, a gente se depara com diversas formas de produto. Antigamente tinha um leite de saco, não é? A caixinha, hoje em dia tem caixinha verdinha, que parece que é socioambiental, né? Ambiental, aí a verdinha tem 0 lactose, a outra tem coisa, a outra tem quadrado, outra é maior, outra é na garrafa de plástico, outra é de vidro, outra é não sei o quê. A garrafa pode ter o formato que tiver. Mas o que tem dentro? É leite. Então, eu acho que essa é a parada. Claro que guardadas as devidas proporções, sem exagero. Você vai comprar uma caixa d'água de leite, mas a proporção. Qual é a ideia? Tudo tem que acabar em Jesus. Tudo que a gente faz precisa ter como objetivo final apresentar Jesus para a juventude. Esse é o maior objetivo, o nosso objetivo é esse, é ser um discípulo. O discípulo é aquele que transmite o conhecimento que ele teve do seu Senhor. Eu sou discípulo de Cristo, então eu transmito Cristo para as pessoas. Como líder, eu preciso compartilhar com as pessoas Jesus. De que forma? Adolescente. Eu nem podia ter até uma foto aqui. Eu fiz uma vez um culto chamado Culto dos Heróis. Cara, na época, acho que vocês não estavam nessa época, tem tempo já isso. Eu fui de Batman para a igreja. Cara, até hoje eu fico pensando, cara, o que foi que eu fiz? Eu estava onde com a cabeça? Com o tempo vai passando, você vai ficando mais medroso. Vai ficando maluco. Eu sei que bombou, o culto lotou. Por quê? Triplicou, porque foi uma comoção. A porta da igreja, quando a gente evangelizava, dava panfleto com vestido de Batman, sei lá, cara, gente de outras igrejas. O pastor lá da igreja, a Assembleia de Deus, está em pecado, não sei o quê. Foi uma polêmica. Eu falei, meu Deus, vai dar um problema isso. Eu nem pensei, eu fiz. Se você quer certo ou errado, gente, isso aí de acordo com o que você está pensando. Eu digo o seguinte, a ideia foi, chamar atenção,
trazer assim os heróis, já tinha um Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha, a gente controlou essa situação para não perder a linha. Aí teve uma peça de teatro, a mensagem foi uma peça. Que na verdade o que acontecia? Todos os heróis se rendiam ao verdadeiro herói que é Jesus. Um monte de gente, um monte de adolescentes citou Jesus. Porque de uma maneira interessante, lúdica, criativa, entenderam que na verdade o verdadeiro herói é Jesus. Jesus é o nosso verdadeiro herói. Aí eu me lembrei, falando aqui, falei, olha, uma estratégia louca que eu fiz já de herói. Outros cultos, outras ideias. O trabalho de voluntários da conferência que a gente faz. As equipes, eu vou falar aqui, acampamento, corrida. Nós fazemos uma corrida na igreja também. Tudo isso tem como objetivo a propagação do evangelho. É isso, a parada é essa. É transmitir, é ser estratégico. Por que você faz encontro de casais, então? Em família. Não tem jantar romântico de casal? Para que isso? Para que esse negócio? Para que fazer isso? O casal já não está casado? Para que encontro de casal? Tem gente que é chato, já viu? Para que culto, não sei o quê? Para quê? Para que isso? Para que luau? Para que corrida? Para que culto jovem? Para que essa palhaçada? Para que a luz da igreja? Para que não sei o quê? Oh, gente, isso são maneiras, são estratégias, métodos. A gente está se contextualizando. Então, eu quero só dar um exemplo para você. Imagina se eu não tivesse microfone, como é que vai ser? Errado o microfone? Porque isso aqui é uma ferramenta que está sendo exatamente utilizada para que o evangelho, a palavra, se propague. Jesus não tinha microfone, era no gogó. Agora a gente prega. Mas o Pedro, para 3 mil almas, imagina como é que era. A gente tem um microfone. Então são estratégias e possibilidades que estão à disposição do líder. Obviamente, para serem utilizadas de maneira consciente, debaixo da visão da igreja, de acordo com tudo que eu falei aqui. Mas o líder precisa ser criativo, usar essas ferramentas de maneira cristocêntrica, ou seja, Jesus é sempre o centro. Mas é fato, quando o líder é crente, quando o líder ele carrega consigo essa característica, todas as pessoas que trabalham com ele, todas as coisas que estão ao redor daquilo que ele faz, automaticamente tendem a seguir esse mesmo critério. Agora, quando o líder, como a Bíblia fala, quando o governador da cidade, não é? Quando quem governa a cidade não tem compromisso com nada, o povo sofre. Quando o líder não tem compromisso com Deus, se você, querido, não tem compromisso com Deus, não adianta você ter estratégia nenhuma. Se você não for uma pessoa realmente convertida, que entende a importância e a relevância do evangelho, não adianta você fazer estratégia, fazer show, nada. Porque não vai adiantar de nada, porque Deus não está com você. Mas o contrário não é verdadeiro. Mas se você tem Jesus no seu coração, se você é convertido, crente, as estratégias que você usa potencializam Jesus. Levam Jesus de uma outra forma. O apóstolo Paulo era excelente, sabe? Era exímio nisso. Transmitiu o evangelho de forma criativa. De acordo com o povo, ele usava uma pregação, um método. Jesus fazia isso com parábolas. Tocava o coração do povo. Chamava a atenção do povo de outra forma. E, gente, isso aqui é Jesus puro. Então, o maior exemplo de liderança para a gente é Jesus. Então, eu coloquei aqui algumas coisas. Que eu estou dizendo aqui, né, eu botei aqui algumas delas, eu vou citar de forma mais detalhada no tópico experiências, que é um tópico mais à frente, uma outra aula. Coisas que eu já fiz. Acampamento espiritual, a gente tem lá o Power Camp, a gente leva 500 jovens para o acampamento, racha a cabeça lá, tem festa, batismo no Espírito Santo. Olha, é uma bênção. Acampamento espiritual é uma estratégia. Ações evangelísticas de impacto que nós fazemos sempre. No carnaval nós fazemos um trabalho chamado Reação Jovem. Nós temos uma bateria de escola de samba. Pastor, bateria? É a escola, nós temos uma bateria com 70 componentes, que bota para quebrar. Eu vou botar um vídeo depois para você ver. E bate, tem mestre de... Só não tem passista, né? Mas o resto tem. Tem o puxador, tem coisa, bumbo, primeira, segunda, surdo, repique, caixa, tudo. A gente faz um trabalho no carnaval. Esse ano foram quantas? Não lembro. Foram quase 700 pessoas para Jesus. Pastor, mas isso aí foi... O pessoal está bêbado, não sei o quê. Querido, o vídeo nós vai mostrar. Eu faço o apelo mesmo. No palco, como é que a gente faz? A gente organiza, Largo do Bicão, tem um palco do carnaval, Carna Bicão. A gente organiza, olha, a gente pode cantar música, uma samba e tal, eu vou fazer uma oração, eu peço fazer uma oração. Posso orar e tal? Não, é rapidinho, tudo bem. A gente bota os gerbes, né, que é feito especial para soltar, aí a bateria vem batendo, tem um teatro que faz uma representação, um cara que está bêbado, é salvo, aí cai uma cordinha da tristeza, ódio, aí desce a do amor, alegria, paz e tal, o pessoal fica olhando.
Aí eu vou e largo o aço. Boa noite, Carnabicão. Aí o pessoal, que Deus abençoe você, está aqui para orar, interceder pela paz nesse lugar, para Deus abençoar a sua vida. Mas eu quero dizer para você que nesses 4 dias vai ser de pura alegria. Mas na quarta-feira a sua vida vai voltar a ser a desgraça que era antes. Aí largo o aço. Prego mesmo com vontade, Tássio. Deus quer mudar a sua vida. Você está aqui, mas você sabe o que você deixou para trás. O cigarro, a bebida, a sua família, os seus filhos, a sua esposa. Deus quer transformar a sua casa. Se você quiser aceitar Jesus como seu salvador, sai de onde você está, vai esperar você vir aqui. As pessoas vão na frente. Não é aceitar Jesus de gracinha, não. Vai lá, a gente chorando, larga a cerveja para aceitar Jesus. Um monte de gente desviada. A mais impactante que eu já vi foi na Caxias. Na praça... Tem uma praça em Caxias lá, Vila São Luís. Oi? Praça da Apoteose. Cara, ali fica assim, ó, de gente. Foi impactante esse ano, né? Muita gente para Jesus. Um monte de jovem, homossexual. Sabe, imagina então se a igreja no carnaval não se prestasse a pregar. Não existisse essa estratégia. Afinal de contas, o carnaval é uma festa da carne. Então, festa da carne... Ué, mas como assim festa da carne? A Bíblia diz que o mundo já é maligno, o mundo inteiro é do mal. Não é porque está no carnaval que vai ter menos ou mais demônio, não. Então, a igreja tem que ir para fazer a diferença, ué. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, não é? E a luz do mundo. Então, a Bíblia diz que adianta colocar uma luz embaixo da cama, porque ela não vai iluminar nada. A gente tem que estar lá no meio do povo. Claro, tem organização, tem treinamento, tem para poder fazer o carnaval. A gente vai falar mais isso mais na frente, dividido bonitinho. Na praia, esporte, a gente faz corrida da vitória. Esse ano foram 1.500 atletas de diversas partes do Rio de Janeiro. Corrida da vitória, profissional, tem chip, premiação, quilometragem. Vou botar o vídeo depois, você vai ver, é um negócio legal. Nessa corrida não tem apelo. Mas a corrida ela parte da porta da igreja. A corrida parte, os kits são pegues dentro da igreja. Então é uma maneira indireta de evangelizar. O cara está entrando na igreja. Ele nunca ia na igreja, ele foi pegar o kit de corrida. Ele recebe uma oração na corrida. Ele está sendo servido por pessoas que são da igreja. É uma estratégia. Luau na praia. No passado nós levamos 3.500 jovens para a praia, da Barra. Foram 40 ônibus, sei lá, a praia. Aí, olhando para o pastor Dilton, vice-presidente da igreja, passou uma vez e falou, poxa, eu passei e pensei que você tinha rave. Voltei para dentro, achei que era. Aí voltei, eu vi que vocês estavam lá. Falei, pastor, aqui o negócio é quente, pô. Aí tem luz, um negócio lá, um monte de gente leva amigo. Qual é o resultado disso? A juventude também da igreja entender e poder participar de algo divertido, interessante. Saber que a gente está aqui para servir a Deus de uma forma extrovertida e alegre. Quem fez a praia foi o diabo ou foi Deus? Foi Deus, então bora curtir nossa praia, pô. Não é? Festa, projetos sociais, tem o projeto Josué, que eu vou falar mais à frente, que tem a ver com trabalho social. Vitória em Cristo na Comunidade, é um trabalho que a gente faz na Vila Cruzeiro. Temos a Conferência de Juventude, a Confraria Universitária, só com universitários. Tem o trabalho com moças, que nós temos lá, chamado Femininas. Cultos temáticos, equipes e frentes de trabalho de juventude. São diversas estratégias que nós podemos utilizar para poder propagar e pregar o Evangelho de forma criativa, que alcance o coração do povo e de forma cristã. Tá, os desafios. Eu coloquei aqui os desafios. Em último lugar. Espera aí, tem mais um aqui? 4, 5. Tá, 5, né? Que é o discipulado. Rapaz, agora me confundi. Espera aí. Tá, isso aqui seria da próxima aula. Eu tenho mais quanto tempo? 10 minutos? 10? Tá. Tranquilo. Já consegui me adiantar. Então vamos lá aqui. O discipulado. Estratégias e ideias. Não, perdão, está aqui. Cristão. Vamos continuar aqui nesse cristão. Está aqui, perdão. Página 20, eu me perdi aqui. Mas antes de entrar nisso aqui, tem uma partezinha que eu não esqueci de falar. Está dentro do cristão aqui. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3 e 4. Tá? 1 Timóteo 3 e 4. Ele vai citar algumas características e alguns elementos que o líder, a quem se dispõe a um cargo de liderança, trabalho na igreja, trabalho diaconal, precisa reunir como características. Se você abrir a Bíblia, você vai ver que dessas
características, como está aqui, repreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não ganancioso, não avarento, governe bem sua casa e seus filhos, não neófito e que tenha um bom testemunho. De todas essas características aqui, se não me engano, apenas uma dessas características, que é apto a ensinar, tem mais a ver com uma questão de capacidade técnica, talento, habilidade. Todas as outras 3 características são características que têm muito mais a ver com o caráter do líder. Então, você percebe que, na verdade, o líder cristão, aquele que exala o brilho de Cristo e que prega com a sua vida, porque eu sempre digo que liderar, na verdade, é liderar com a vida. Ninguém lidera com palavras, e a gente sabe que só existe uma forma de liderar e de educar, é através do exemplo, né? Exemplo, 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 só através do exemplo, porque o jovem ele vai fazer a comparação entre o seu discurso e a sua prática, sem querer, querendo. Sabe por quê? A gente faz. Vai o pastor da mole, o nosso pastor da mole, você pode nem falar, mas você está ali, ó, entendi. Então quer dizer que, pastor, isso aí pode, isso aqui não pode. Isso aqui é automático. Você acha que o jovem não faz isso com você? Faz. Claro que faz, ué. Então, o seu discurso tem que estar bem embasado com a prática da sua vida, ou seja, com o seu caráter. Por exemplo, como é que alguém se dispõe a falar sobre família, se a sua família está toda destruída? Como é que alguém vai falar sobre casamento se o cara está brigado com a mulher tem um mês que não dá um beijinho na menina? Né? Não tem como, porque o discurso não bate, não são com palavras que você vai, é com a vida. Então, o discurso do líder ele se potencializa muito. As pessoas querem seguir o líder, falar com você, estar perto de você, quando eles percebem que o seu discurso está alinhado com a sua vida. Quando você é alguém que fala, mas é alguém também que faz. Tem a ver com o que eu falei mais cedo. Tem gente que sempre reclama comigo, pastor, mas o pessoal reclama aí, né, poxa, ninguém me segue, ninguém me obedece. Muitos dizem, falam, pastor, mas eu estou com dificuldade, as pessoas eu falo, o pessoal não escuta o que eu falo, o pessoal não está reunindo comigo, eu falo, gente, vamos ficar aqui, essa madrugada vai ter uma oração na igreja, vamos ficar comigo fazer oração aqui com a juventude. Aí quando você vai analisar a situação, sabe o que acontece? Ele quer que todo mundo ore, mas ele mesmo não ora. Ele quer que todo mundo pegue a vassoura para varrer e limpar a igreja, mas ele mesmo não pega para varrer. Entendeu? Ele quer que todo mundo compareça cedo no culto, chegue cedo para poder montar o banner do culto, fazer estratégias, mas ele mesmo quer chegar na hora para chegar e pregar e fazer, depois ir embora mais cedo, ir embora para casa e acabou. Então, hoje, eu posso até me dar o luxo, se eu quiser acabar o culto, eu vou até embora. Eu nem faço isso, mas eu vou. Hoje, se eu quiser, eu nem pego a vassoura. Eu falo, fulano, a maior parte das vezes eu faço hoje, né? Faz, tá tudo sujo, cara. Que porcaria, faz isso direito aí, é esculacho mesmo. Por quê? Porque existe uma história, existe uma caminhada que me estruturou para que eu pudesse fazer isso hoje. Mas lá no início, querido, eu varri muito chão. Eu virei muita madrugada e viro até hoje. Eu dei muito exemplo. Para que hoje, o meu exemplo seja, ou já esteja, impregnado nas pessoas a quem eu lidero. Eu não preciso fazer para que as pessoas acreditem que eu faço, porque tem pessoas que já me viram fazer. É isso que eu estou dizendo para você. Então, isso tem a ver com o caráter. Coisa ruim, dissemina rápido, não é? Coisa boa, demora. Então, para você se firmar como líder, assim como pai, como mãe, como pastor, como determinada área, você precisa dar exemplo, 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 até dizer chega. Ser irrepreensível aquilo que você se propõe a fazer. Bom, falando um pouquinho rápido do desafio do ministério, para a gente entrar aqui na próxima, eu volto aqui de novo nesse tópico aqui, eu coloquei aqui apenas 10 desafios genéricos, gerais, que eu entendo, dentro da minha experiência, que estão presentes na maior parte dos ministérios com jovens que a gente tem. Isso é uma coisa interessantíssima. Eu vou falar agora rápido, e na próxima aula eu vou voltar nessa parte aqui, mas eu prometo a você que eu vou voltar na aula que vem
Eu vou trazer uma coisa, eu queria saber o público, depois se me diz quantos tem, eu vou trazer um negócio para entregar para cada um, dentro disso aqui, do escopo do desafio do Ministério com Jovens. Vou passar um vídeo na aula que vem, porque hoje não vai dar tempo. Então, vamos lá. Primeiro, estruturação da equipe. Todo mundo tem dificuldade nisso, né? Briga, né? Pastor, eu não tenho ninguém. Eu comecei o Ministério com Juventude, mas e agora? Como é que eu vou montar a minha equipe? De onde eu começo? Eu parto de onde? Eu sempre digo o seguinte, se você tem 5 jovens na sua igreja, você já tem 5 equipes. Se você tem 10, tem 10 equipes. Se tem 1... Ai, desculpa. Ô, Igor, desculpa, tá? Põe para mim aí. Se você tem 10 jovens, você tem uma equipe. Cada jovem é um potencial para você enviar para poder fazer alguma coisa. E não, na próxima aula eu vou trazer isso aqui mais esmiuçado em relação à equipe. Exatamente por conta da juventude da igreja, lá da EVEC, eu tenho uma espécie de mapa ministerial com todas as equipes. Foi? Muito obrigado. Com todas as equipes, com tudo que a gente estruturou lá, eu vou entregar para vocês terem, para servir como base apenas. 2, as pessoas perguntam sempre isso, por onde eu começo? Por onde eu começo? Por onde começar? Qual é a primeira? Assumir o ministério hoje, o pastor me colocou tem um mês. Qual é a minha prioridade? Tenho tanta coisa para fazer, tanto gabinete, é sempre assim, né? O líder que veio antes de mim, tinha que ver como é que ele largou o negócio, né? Antes, era horrível, agora que eu vou ter que consertar tudo. A gente tende a pormenorizar quem veio antes, para a gente poder pegar bem ruim, porque eu falo, Deus, o dia que o Senhor tiver me tirar, eu quero sair. Quando eu estiver lá no topo, essa hora eu quero sair. Não me tira quando eu estiver já acabando, não. Eu estiver lá no alto, me tira. É bom sair por cima do que por baixo. Porque senão o cara que vem depois, você lá, pastor, eu estou arrebentado, acabou tudo, não tem jovem. Não tem ovelha, tem lobo só na juventude. Eu tenho que... Por onde eu começo? 3, que referência devo seguir? 4, isso aqui é muito interessante, as frases que eu sempre escuto. O pastor não me apoia ou não temos recurso. Não levanta a mão não precisa, tá? Mas alguém compartilha, né? Ou já pensou nisso alguma vez? Pode se manifestar, dar um glória aí, um aleluia. Né? Pois é. Pastor não está aí não, graças a Deus. Mas é a realidade, mas não é porque o pastor quer não, porque a gente é que às vezes se sente dessa forma mesmo. O pastor, todos os departamentos da igreja são assistidos pelo pastor, mas o meu, ele não liga. O departamento de juventude é o último, o adolescente é o último. Todo líder pensa assim, todo líder acha que o seu departamento é o... Não querido, não mude a sua visão. O seu departamento é o melhor da igreja. Você é o melhor líder, vamos embora para frente, amém? Não temos recurso. Isso é uma piada quando eu escuto isso. Querido, presta atenção. Olha, a palavra que diz de ordem é se vira. É assim, pô. Se vira! Se vira! É assim mesmo, Eu já roubei pallet. Eu já peguei galão no meu carro. Eu tinha um Space Fox, o carro estava todo lanhado, tudo que eu botava em cima. Eu arrumei coisa, eu pintava, eu fazia vaquinha, eu dava um jeito. Mas tinha que inventar um negócio para poder dar um jeito, Você vai ficar o tempo todo focando no problema. Eu sempre digo, seja parte da solução, não do problema. Seja parte da solução, não do problema. Quem gosta muito de murmurar, acaba não fazendo nada. Sempre tem quem gosta muito da desculpa, não gosta de fazer. Não é? O líder não é aquele que é servido, mas é aquele que serve. Servir não é ser visto. Tem uma série de frasezinhas prontas que falam disso. Se você quer ser o líder, se prepare para lidar com a escassez de recurso. E aí Deus vai aflorar a sua criatividade, irmão. Dá o teu jeito, pensa no negócio, ora, faz um jejum, mas vai dar certo. Pecados do nosso tempo, coisas que a gente tem vivido. Consolidação, pastor, muita gente entra na igreja, mas eu não consigo firmar o pessoal. Faço um culto legal, vem 20 pessoas na igreja, aceitam Jesus. Como é que eu faço para prender essas pessoas na igreja? A porta de saída é maior que a de entrada. Entra por um lado, sai por 2, por 3. O dia do culto sempre tem aniversário de 15 anos de alguém. O dia do culto sempre tem um show, não sei de onde. Aí todo mundo vai, aí o culto fica vazio, eu fico com raiva. Mas se eu ficar com raiva e mandar todo mundo embora, eu fico sem ninguém, o que eu faço? Não é? É fogo. Estratégias e ideias. Quais são as estratégias e melhores ideias para a gente começar no ministério? Como eu motivo pessoas? Isso é uma coisa assim que se você descobrir, você me fala. Mas eu vou dar aqui alguns elementos para te ajudar. De que maneira você pode
colocar essa brasa que está no seu coração nos seus liderados. Mas o fato é esse: ninguém desmotivado consegue motivar alguém. Então a primeira coisa a você fazer é você se motivar. Ninguém pode dar aquilo que não tem. É o bola murcha ou bola cheia. A cada 100 bola murcha tem 1 bola cheia. Para cada pessoa motivada tem 100 desmotivadas. Porque o desmotivado não suporta ver sua bola cheia, porque ele quer furar sua bola. Porque a sua bola cheia evidencia a deficiência que ele tem em dizer, por exemplo, no domingo de tarde: está muito calor para ir para o evangelismo. Mas se tem alguém indo, é porque dá para ir. Se tem gente fazendo, é porque dá. Mas não dá porque não tem dinheiro. Mas tem gente que está fazendo sem dinheiro, então dá para fazer. Então, esse é o motivado. Motivado é aquele que faz mesmo, que ele vai para frente, ele vai sozinho, se tiver que ir, ele vai. É o motivado. Então, para você motivar alguém, você tem que estar motivado. 9, penúltimo lugar, fazer novos líderes. O sucesso do líder é a sucessão. Não existe sucesso no trabalho na igreja ou em qualquer área da vida se você não souber fazer uma sucessão. O verdadeiro líder é aquele que prepara alguém que vem após ele. Se o líder não souber preparar alguém, ou porque teve medo, ou porque teve ciúme, ou porque alguém acha que prega mais, que fala melhor, eu falo igual o pastor, lá na igreja, o pastor dá o microfone, mas quem é o Moisés? É ele, querido. Pode falar, você foca aí. O líder é você. Você fica preocupado com isso. Prepare alguém, dê oportunidade, confie, para que você possa preparar pessoas para assumir o seu lugar ou para pessoas crescerem. O sucesso do líder é a sucessão. Em último lugar, um assunto que eu sempre bato na tecla com líderes é a vida pessoal do líder. Pastor, até que ponto a vida pessoal do líder se mistura com a vida ministerial do líder? Até que ponto a minha vida pessoal tem a ver ou tem a dizer a respeito da minha liderança? Eu arrisco dizer que quase que toda, né? Porque, na verdade, a sua vida pessoal é o reflexo, na verdade, o seu ministério é o reflexo da sua vida pessoal, e a sua vida pessoal acaba sendo também o reflexo da sua vida ministerial. Uma coisa está aliada à outra. A vida cristã não é pegar uma bolsa, sair de casa, vir para a igreja, abrir a bolsa, botar dentro, ir embora e fechar. Não, a vida cristã ela é uma vida dinâmica, cíclica, contínua. É um estilo de vida. O líder, ele é líder o tempo todo. Isso nasce com a gente, sabe? Uns acabam aprendendo, aperfeiçoando, mas existe um elemento que está no nosso coração, de liderança, sabe? Eu vejo, meu filho nem tanto, mas a minha filha mais velha, ela tem esse tino. Ela é invocada, ela gosta de pegar um negócio e de ir à frente. Ela nasceu assim, a garota, filha da mãe, pô. Garotinha, ela já pega e quer ir fazer, não, isso aqui é meu, vou fazer assim. Sabe, nasce. Eu lembro de um fato que eu acabei, na Tijuca, que teve eu era adolescente, estava tendo enchente, aí tinha uma poça d'água enorme, aí tinha um monte de carro, uma ambulância e um ônibus. Eu falei, não é possível, um monte de carro passando, o ônibus não passa. Só que para o ônibus passar, o carro tem que sair da frente para o ônibus passar. Eu falei, tive uma ideia. Saí do ônibus, falei, motorista, deixa eu dar um jeitinho nisso aqui. Fui lá na ambulância, falei, amigo, tem alguém doente aí? Mais ou menos, tem, o cara está doente aí, tem sim. Aí fui lá nos carros, de carro em carro, ó, tem uma ambulância aqui, cara, o cara está doente, tem que deixar ele passar. Dá um pouquinho para cá, fui de carro em carro. Fui, ó, chega para cá, a ambulância está aí, o cara está doente, tem que passar porque é um hospital. Aí eu consegui abrir o caminho lá do carro, a ambulância passou, aí quem veio atrás da ambulância? O ônibus. Falei, tá na benção, tchau, gente, sabe? Aí depois eu falei, caramba, por que eu fiz isso? Porque o intuito de ser proativo, de querer resolver, de montar as resoluções e as soluções dos problemas da vida, estão com a gente, estão com o líder. Então, isso que você tem no seu coração, esse desejo, isso é o seu desígnio. Não é? É aquilo que Deus plantou no seu coração. Deus está te impelindo, te impulsionando para isso. É por isso que você quer desistir, mas não consegue. É por isso que você quer abandonar, mas Deus não deixa. Você vai dormir, sonha com o negócio. Não quer falar, alguém comenta sobre o assunto. É porque é Deus que confirma os nossos passos. É Deus que dirige o nosso caminho, viu? Então, que Deus abençoe você. Estaremos juntos na próxima aula. Prometo trazer aquele papelzinho para dar para todo mundo aí. Qualquer coisa é só me ligar. Muito obrigado pela oportunidade, pela nossa primeira aula. Desculpa se eu falei muito rápido, o assunto era extenso, mas na próxima eu vou tentar ser mais lúdico, trazer alguns elementos que, assim, mais doces para poder ensinar, na coisa mais... Mas era preciso fazer essa introdução aqui, tá bom? Obrigado, Deus abençoe você. Obrigado, pastor Tássio. Valeu. Muito obrigado. Amém, irmãos? Pastor Samuel do Amor,
Eu tenho uma pergunta. Esse Amor é teu nome mesmo? Minha mãe. É? Não, minha avó, é parte de mãe em Portugal. É? Eu achei que era estratégia de Mas marketing. do amor, Amorim. Do Amor, Amorim. Você não usa Amorim? Do Amor tem mais... Amor, né? Amor, amor. Você sabe que tem gente que usa uma estratégia. Tem gente que usa. Gente da música aí que usa um... Eu achava que era um pseudônimo. O Tarso Júnior também, um negócio meio... Tarso Júnior, eu montei Tarso Júnior. É estratégia. Queridos, pastor Samuel do Amor, ele volta daqui, ó, se não me engano, 2 ou 3 semanas, ok? Para dar continuidade a esse assunto. Isso. Vai ter uma conferência linda agora que ele está organizando. 14, 15, 16 de julho, conferência de ignição. Não deixe de estar lá, vai ser muito bom. Uau, beleza. Se não tiver nada aqui na nossa igreja, você vai lá. Ok? Queridos, saia por aqui o intervalo. Deus abençoe. Voltamos 9 horas com o professor, pastor Heber Guilherme. Se você desejar dar um abraço no pastor Samuel, ele vai estar aqui na